Olá, crianças. Bom dia, que vocês tenham uma boa semana. Estão começando segunda-feira, dia 13 de abril. Vamos começar pelas correções das atividades referentes ao dia 9 de abril, tá? Então, vamos lá, sigam-me. Então, correção das atividades de língua portuguesa, página 97. Leia as frases a seguir. Então, ao final das frases tinha ponto de interrogação, exclamação ou reticências. Então, ligue o sinal de pontuação empregado em cada frase ao efeito do sentido provocado nela. Ponto de exclamação, que é o primeiro. O que demonstra na frase? Então, espelho, espelho meu, que tamanho tenho eu? Então, é uma exclamação, é um entusiasmo, é uma alegria. Então, liguem no entusiasmo e alegria. O ponto de interrogação. Espelho, espelho meu, que tamanho tenho eu? É uma pergunta, um questionamento, é um diálogo. Então, diálogo, questionamento. Na reticências, espelho, espelho meu, que tamanho tenho eu? É um sonho, é um desejo, é uma dúvida. Então, ela está pensando sobre o que tamanho ela tem. Então, sonho, desejo e dúvida. Por que o travessão foi empregado nas 3 frases? Então, porque todas as frases representam um diálogo com o espelho. Então, entre a menina e o espelho, tá? Observe as imagens a seguir, depois era para completar com as falas das personagens que estavam no quadro a seguir, que era Eca, Oba e Ufa. Então, crescer, Ufa, crescer, Eca, crescer, Oba. Então, todas são expressões com alegria, com entusiasmo, ou até mesmo com a tristeza do Eca, mas que reforçam esse Eca, tá? Não é um simples Eca. É um ECA com uma entonação maior porque tem um ponto de exclamação. Que estratégia você utilizou para decidir com qual palavra completaria cada quadrinho? Então, através das expressões faciais, era fácil descobrir qual das expressões encaixaria ali no contexto, tá? Continuando, página 98. Tinha aquele texto que eu já tinha trabalhado com vocês em sala de aula sobre pontuação. Então, o homem muito rico estava passando muito mal e começou a escrever um testamento, mas não conseguiu pontuar. E aí, você entendeu para quem ele deixou a herança? Não, não dá para entender. Por quê? Porque não há sinais de pontuação para facilitar a compreensão das intenções do autor do texto. Então, lembra, eu sempre falo, a escrita é uma ferramenta de comunicação. Se a gente não escreve direito, a pessoa que vai ler não vai saber qual é a intenção que a gente está usando ao escrever aquilo lá. Então, ele escreveu, mas não pontuou. Para quem vai ficar essa herança? Não sabemos. Então, continuando. Depois tinha 4 opções, que eu já tinha demonstrado na sala de aula, lembrem-se. 4 opções que poderia ficar ou para o sobrinho, ou para a irmã, ou para o padeiro, ou para os pobres da cidade. Então, tinha as 4 alternativas, as 4 formas, tá? E aí, é possível dizer a quem o homem deixava sua herança? Não, pois aí quando a gente muda a pontuação, quando modificamos a pontuação, o texto assume outros sentidos. E aí a gente sabe qual que é o correto? Não. Só o morto sabe qual era a intenção do que ele estava querendo escrever. E agora? Então, releia a interpretação. Então, releia a interpretação da irmã, observando os sinais de pontuação. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, dou aos pobres. Então, que sinais de pontuação foram empregados pela irmã? Então, apenas o ponto final. Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Então, quais os sinais empregados? Ponto de exclamação, interrogação e ponto final. Quais os efeitos a interrogação e a exclamação produziram na frase? Então, o ponto de interrogação demonstra a dúvida se a herança era da irmã, e a resposta à pergunta vem seguida da exclamação, afirmando, tendo certeza que não deixaria a irmã, tá? Agora, para o padeiro, deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres.
Que sinais de pontuação o padeiro usou? Então, ponto de exclamação, interrogação e ponto final. Se ele usou os mesmos sinais que o sobrinho usou, e aí? Qual foi a diferença? Qual foi a alteração? A alteração foi a localização dos pontos. E o acréscimo de mais pontos, tá? Página 100. Então, a pontuação empregada pelos pobres. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. E os pobres, o que fizeram para reverter a situação e para garantir que a herança ficasse para eles? Então, usou a mesma pontuação, mas garantiu que foi negada a dúvida se a conta do padeiro seria paga. Então, a conta do padeiro? Nada. Então, foi negada a dúvida que tinha sobre a conta do padeiro. Leia a página 101 agora. Então, tinha um texto, Memórias de Emília. E, que palavra indica a ação de Dona Benta? Então, a ação da Dona Benta no texto, no trecho, era o perguntou. Ela perguntou alguma coisa. Então, a palavra perguntou indica uma ação. Que sinal de pontuação foi usada antes da fala dos personagens? Então, todas as falas têm o travessão, tá? Todas as falas vêm precedidas do travessão, para indicar que é uma fala. No trecho aparecem também os dois pontos. Eles foram usados para quê? Para apresentar os elementos de uma lista? Não. Para indicar que os personagens falaram algo? Sim, mas vamos ver se as outras questões, se as outras alternativas também não são corretas. Para introduzir um exemplo? Para esclarecer algo que já havia dito? Então, os dois pontos serviram para indicar que os personagens falarão algo, tá? Normalmente, quando tem a travessão, tem que ter os dois pontos. D. É possível ler essas falas imitando a voz dos personagens? Sim, porque é uma fala direta, tá? Ela está sendo reproduzida no texto, assim como a Emília e a Dona Benta falaram. Então, a gente tem essa diferenciação da fala da personagem. Continuando, página 102. Releia o trecho a seguir. Tanto Emília falava em minhas memórias que uma vez Dona Benta perguntou: mas afinal de contas, bobinha, que é que você entende por memórias? Esse trecho pode ser escrito de outra forma. Observe. Tanto Emília falava em minhas memórias que uma vez Dona Benta perguntou o que ela tinha entendido por memórias. Nessa nova versão de escrever a fala de Dona Benta, de que maneira aparecem as palavras você? Então, você aparece como ela. Então, aqui, o que você entende por memórias, que ela entendia por memórias. E o entende ficou entendia. Nessa frase aqui, nesse trecho, qual tipo de pontuação que aparece? Ponto final, tá? C. Neste caso, você consegue ler a fala da Dona Benta imitando a voz dela? Não, porque não está sendo a Dona Benta que falou assim. Alguém estava explicando a fala da Dona Benta, que é a resposta da D. Não, por que isso acontece? Porque alguém explica a fala da Dona Benta. Não é como na frase acima. Mas afinal de contas, bobinho, o que você entende por memórias? Isso é imitar a fala da Dona Benta. Mas no outro trecho não tem como imitar a fala da Dona Benta, tá? Então, continuando. Leia o trecho a seguir em que Emília dita suas memórias ao Visconde de Sabugosa. Continue escrevendo. Eu nasci de uma saia velha de tia Anastácia e nasci vazia. Só depois de nascida, ela me encheu de pétalas de uma cheirosa flor cor de ouro que dá nos campos e serve para estufar travesseiros. Esse trecho está organizado em discurso direto ou discurso indireto. E por quê? Discurso direto, pois a pontuação, os dois pontos e o travessão, que aparecem aqui, ó, dois pontos e travessão, separa a fala do narrador e da personagem. Então, tinha uma fala
do narrador e a fala do personagem, representando a fala direta da Emília. Agora reescreva o texto usando o discurso indireto. Emília pediu para que Visconde continuasse escrevendo que ela nasceu de uma saia velha da tia Anastácia, que havia nascido vazia, só depois foi preenchida de pétalas de uma cheirosa flor cor de ouro que dá nos campos e serve para estufar travesseiro. Então, isso é um exemplo de um discurso indireto. Alguém explicou a fala da Emília, tá? A pontuação dos quadrinhos não é feita da mesma forma que nas narrativas em geral. Então, como aparecem os diálogos entre os personagens dos quadrinhos? Então, por meio de balões de fala ou de pensamento. Há a presença de sinais de pontuação? Quais? Ah, sim. Vírgulas, ponto final, exclamação, tá? Reescreva a tirinha usando discurso direto e indireto, com os textos fora do balão. Então, era para refazer a história como se ela fosse escrita e não representada pelo desenho da tirinha. Então, John olhava um álbum de fotos quando disse: Garfield, tem uma foto aqui de quando você era um gatinho. E continua: Você era tão bonitinho. Garfield afirma odiar bonitinho, mas logo remenda orgulhoso. Mas para mim, vou abrir exceção. Então, Garfield é bem seletivo quando ele abre uma exceção, né? Essa reescrita poderia ser de qualquer forma, desde que trabalhasse com o texto fora dos balões, a mesma fala, tá? Então, fim. Beijos.